Hora do futebol, o líder Fluminense venceu e abriu novamente 3 pontos de vantagem sobre o Corinthians. E só 0-0 hoje. Foi no jogo Ceará e Atlético Mineiro. Vamos ver então os gols da noite. Em Sete Lagoas, Cláudio Caçapa aproveitou a rebatida na trave. Cruzeiro 1, Atlético Goianiense 0. Cruzamento da direita, Montilho enganou o zagueiro e bateu 2-0. O Alisson foi lançado pela direita e bateu cruzado, 3-0. Marcos Assunção cobrou falta em Barueri, Palmeiras 1, Internacional 0. Marcos Assunção de novo cobrou outra falta, 2-0. Em Presidente Prudente, William José cobrou pênalti, Prudente 1, Guarani 0. Wesley chutou de fora da área, 2-0. Wesley chutou forte, 3-0. Vanderlei tocou por cima do goleiro, 4-0. Mazola cobrou pênalti, 4-1. Cruzamento da direita, toque de Reinaldo, 4-2 Prudente. Rodolfo cabeceou para o gol em Curitiba. Atlético Paranaense 1, Vitória 0. Em Volta Redonda, Conca dominou na área e bateu de esquerda, Fluminense 1, Avaí 0. Em Porto Alegre, pressão na área do São Paulo e André Lima empurrou para o gol, 1-0 Grêmio. André Lima fez o segundo dele, dessa vez de cabeça. Marlos foi derrubado na área. E Rogério Ceni cobrou o pênalti, 2-1. Marlos mandou no cantinho, 2-2. Mão na bola de Kleber Santana, pênalti, Jonas cobrou, 3-2 Grêmio. Lúcio chutou, Rogério Ceni não segurou e Diego tocou pro gol, 4-2. Em São Paulo, Bruno César chutou no ângulo, Corinthians 1, Botafogo 0. Cruzamento da direita, Louco Abreu subiu livre e cabeceou, 1-1. Hora do nosso bate-papo esportivo. O convidado de hoje é o comentarista Caio Ribeiro. Caio, o que mais me chamou a atenção nessa vitória do Fluminense foi a festa que rolou depois do jogo. Você acha que está com cheiro, com cara de título? Eu acho que ainda tem muito campeonato, Cris, mas essa relação dos jogadores com a torcida e essa vibração depois da partida, acho que credenciam o Fluminense como um dos postulantes. Além de toda essa vibração, tem esse argentino Conca que tá, mesmo quando ele não é brilhante, ele continua sendo decisivo. A gente viu aí, né, a gente acompanha os jogadores festejando junto com a equipe técnica, também os torcedores, né? Isso é muito bacana. Mesmo na derrota, quando o Fluminense joga fora de casa e andou tropeçando, os torcedores foram ao aeroporto receber os jogadores, manifestar esse apoio. Eu acho que para um campeonato difícil como é o Campeonato Brasileiro, é extremamente importante essa relação. Vamos falar um pouquinho de Botafogo e Corinthians. Botafogo teve um gol legítimo que foi anulado. É o tipo de lance que muda a história do campeonato? Ah, com certeza muda pelo menos a história do jogo. É um jogo de duas grandes equipes que interfere sim nas primeiras posições, já que o Corinthians, depois dessa rodada, é o vice-líder. E dá uma olhada, foi muito mal anulado. O Herrera tinha condições de finalizar e seria 2-1 para o Botafogo. Erro do árbitro. Agora o técnico do ele disse que não pode ser cobrado porque não joga e não faz gol contra. Quer dizer, um recado para o Jean. O Jean hoje deu uma resposta para o treinador. Antes da gente comentar, vamos dar uma olhadinha na resposta dele. Vamos ver. Essa declaração ela não poderia acontecer em momento algum, de assumir que não tive uma boa atuação, coisa que poucos fazem, né? Não só jogador, mas como também treinador. Ele tem, além de 2 dias antes da partida, 90 minutos para tomar uma decisão e acaba, às vezes, errando até mais do que o jogador. Muitas das vezes transfere a responsabilidade, né? 11, 20, 22 jogadores, às vezes é muito mais importante do que uma pessoa só. Bom, antes de falar do Flamengo, vamos voltar a falar um pouquinho do Botafogo. Me esqueci de destacar o finalzinho do jogo, né? Vamos dar uma olhadinha, o finalzinho do jogo do Botafogo, o lance perdido? Esse foi o gol do Caio. Você vê que mesmo o Corinthians tendo pressionado até o final, jogado em cima do Botafogo todo o segundo tempo, as melhores chances, além daquela desperdiçada, né, do gol mal anulado pelo Herrera, teve essa do Caio que poderia ter decidido a partida a favor do time carioca. Pois é, poderiam ser 2 gols a mais, né? Agora, falando um pouquinho aí do que a gente viu dessa declaração do Jean, na verdade, a declaração do Silas, do treinador, foi um gol contra? O que você acha? Eu acho que o Silas foi totalmente equivocado no que ele falou. O seu treinador, o comandante, se você perde o vestiário, você perde o comando, você perde o respeito dos jogadores. E sem o respeito, você tem vida curta no clube. O Zico vai se pronunciar amanhã em relação à permanência ou à saída do Silas.
Ganhar ou perder faz parte do esporte. O que você não pode é expor os jogadores da maneira como o Silas os expôs. O Zico até já chegou a dizer que não sabe se o Silas estará amanhã ou não, né? Não tem uma história dessa? Eu acho que os resultados do Flamengo são muito ruins. O Flamengo realmente vive uma fase turbulenta, a torcida está cobrando, os jogadores estão se matando dentro de campo, estão dando o seu melhor, mas as coisas não estão dando certo. Nesse momento é hora de dar as mãos e todo mundo remar para o mesmo lugar. Não pode o treinador dar uma declaração como ele deu, expondo o Jean. Lógico. Obrigada, Caio. Boa noite para você. Sempre um prazer. Antes de terminar essa edição do Jornal da Globo, a gente vai ver os números sorteados da Mega Sena. Anota aí: 10, 23, 29, 31, 33 e 46. Ninguém acertou. A estimativa do prêmio para o próximo sábado é de 75 milhões de reais. Assista agora o programa do Jô. Uma boa noite para você e até amanhã.